basta de queimar, perfurar e minar cada vez em maior profundidade. Estamos cavando nossa própria cova. Antônio Gutierrez. Olá, internautas do Brasil e de todo o mundo. Eu sou Rose Campos em mais uma semana com muitos ecos. Os ecos do nosso meio ambiente, os ecos da nossa comunicação. Afinal, tudo que produz ecos no nosso meio, nós discutimos aqui na nossa rádio Mega Brasil Online e nas redes sociais. E o programa Ecos do Meio dessa semana fala sobre a COP, ou Conferência das Partes 27, que aconteceu entre os dias 6 e 19 de novembro no Egito. Foi o evento mais importante e o maior já realizado sobre o tema das mudanças climáticas. Para falar sobre o que ocorreu nesta COP, convidamos a especialista em política climática, Stella Sherman, que já esteve no nosso programa, e agora retorna diretamente do Egito para nos contar o que o mundo resolveu fazer e adotar em relação ao clima. Será que vai esquentar? Stella, que está na linha de frente do Observatório do Clima, acompanhando as questões climáticas do mundo, também é representante da Climate Action Network, que é uma rede com milhares de organizações que falam sobre o meio ambiente e lutam contra as mudanças climáticas ao setor do mundo. Portanto, olá, Stella. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, Rose, é um prazer estar aqui de volta. Obrigada pelo convite. Stella, você já esteve no nosso programa, você já esteve na COP26 e você esteve na COP27. Portanto, Stella, vamos já começar assim. Qual a maior preocupação mundial relacionada a questões do clima e que clima tivemos nessa COP27? Olha, eu acho que a maior preocupação mundial, que não só os países, mas que a gente deve ter, é que, na verdade, a gente não está no caminho certo para conseguir reduzir as emissões de gás de efeito estufa na velocidade que a gente precisa para conseguir segurar um clima mais estável para a nossa própria sobrevivência. Então, hoje, os países colocaram, eles têm colocado na mesa as suas metas climáticas e elas não nos levam para o objetivo, que é limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus. Lembrando que o mundo hoje já aqueceu mais de 1,1 graus Celsius e a gente já está vendo todos esses impactos, esses eventos extremos, que marcaram esse ano todo com muita intensidade, custando vidas, inclusive, além de prejuízos econômicos, Então, a gente hoje está vivendo um mundo com a temperatura mais estável que a gente vai viver nos próximos anos. Isso dá um pouco esse senso da emergência climática que a gente está vivendo e como é urgente a gente reduzir as emissões. De acordo com os cientistas, a gente tem até o final dessa década, que dá aí um pouco mais de 7 anos, para reduzir pela metade, praticamente, as emissões. Então, é uma tarefa muito difícil, o tempo é muito curto, e a gente não está vendo os países se mobilizarem na velocidade que eles precisam, e isso foi um dos marcos dessa reunião também. E quando a gente fala de não se ver os países agindo, como? É muito diferente de nós estarmos falando aqui e esses países estarem juntos falando sobre isso. Então, eu queria que você trouxesse justamente essa fala desses países juntos. O que esses países, na verdade, falaram e aonde chegaram? Porque, infelizmente, o que nós temos aqui e o que o mundo está falando é que essa COP não foi o que se esperava. Mas você estava lá, eu não estava, mas você estava. Qual a sua visão disso? Eu acho que a gente nunca sai de um desses encontros
com a sensação de que a gente conquistou, que foi um sucesso. É muito difícil, porque são muitas questões que são colocadas, né? E sempre tem ali uma troca de interesses. Nesse encontro, em particular, o que a gente viu foi uma divisão muito grande entre o sul e o norte global, né? Entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Tinha um clima de desconfiança entre eles muito grande, que a gente vem vendo nos últimos anos, mas que nessa conferência estava muito presente. E uma das razões, né, talvez a principal, mas com certeza não a única, é porque os países ricos, os países envolvidos, não têm cumprido as suas metas de financiamento climático. Então, é muito difícil você chegar numa conversa pedindo para todo mundo ali aumentar as suas metas, as suas ambições climáticas, sendo que você mesmo não cumpriu uma promessa antiga, né, que foi feita na COP15, a gente já está na COP27, e que até hoje você não conseguiu cumprir. Então, eu acho que esse era o pano de fundo das conversas e que acabou truncando um pouco essa comunicação ao longo das 2 semanas. E aí a gente teve duas questões que eu daria bastante destaque, dois pontos, né, das conversas. No final, assim, foram 2 semanas de negociações, muitas vezes a portas fechadas. Foi muito difícil para nós, da sociedade civil, acompanhar essas 2 semanas de negociação. Isso tem muito a ver com o estilo de liderança da presidência da COP. E aí, no finalmente, assim, a gente até o último minuto a gente não sabia se ia conseguir ou não ter finalmente um acordo em relação ao financiamento das perdas e danos. E esse tema das perdas e danos, que são justamente aqueles impactos que a gente não consegue mais evitar, né, por meio da redução da emissão dos gases de efeito estufa, e também não consegue mais se adaptar a eles. Então, são realmente impactos que vão acontecer, que vão custar vidas, que vão custar infraestrutura, e aí, por isso, precisam de uma compensação financeira. Esse é um assunto que se arrasta por aí 3 décadas nas negociações climáticas, e esse ano tinha essa expectativa da gente conseguir avançar, e a gente conseguiu. Então, eu destacaria isso como uma grande vitória, e isso foi o fruto de uma união dos países em desenvolvimento muito forte, de uma pressão muito forte da sociedade civil. Você falou do papel da Climate Action Network. Esse grupo estava muito presente, fazendo muita pressão nesse assunto, e conseguiu-se criar esse fundo. A gente pode falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco, mas ele foi criado. Isso é uma vitória importante. Por outro lado, a gente não viu o mesmo empenho para os países endereçarem as causas das mudanças climáticas. Então, é como se a gente estivesse cuidando de um sintoma, dando um remédio, mas não tratando a causa da doença. Então, os países eles não foram tão ambiciosos e tão fortes no quesito redução de emissões. E a gente sabe que quanto mais rápido e mais a gente reduzir as nossas emissões, menos impacto a gente vai ter. Então, um pleito que aconteceu e que não entrou na decisão final, que foi uma grande decepção, foi a questão dos combustíveis fósseis, né? No ano passado, na COP26, a gente teve uma linguagem sobre a eliminação gradual do carvão. E esse ano, a intenção, que foi apoiada por mais de 80 países, foi uma proposta da Índia, e que no final tinha o apoio de grandes países como a União Europeia, Estados Unidos, Austrália, de uma redução gradual de todos os combustíveis fósseis. E isso não prevaleceu no texto final. Então, ficou um gosto amargo de decepção, porque a gente está, como eu disse, cuidando de um sintoma e não da causa da doença, que a gente sabe que são as emissões de gases de efeito estufa, principalmente do setor de combustíveis fósseis. Estela, dentro desse contexto aí que você coloca, tem duas perguntas, enfim. Em relação ao financiamento, o anfitrião da Copa, o Egito, ele chegou a anunciar que deveria de ser arrecadado 300 bilhões de dólares, é um negócio assim, para financiamento dos países.
a que meta, na verdade, se chegou, aonde se chegou e quais, e se realmente todos os países foram de acordo com isso. Posterior a isso, nós já falamos no outro programa, mas eu gostaria depois que você, inclusive, colocasse um pouquinho essa relação dos países mais pobres e quais as consequências em relação a essa questão do clima e por que está se falando tanto desse financiamento. E aproveitando isso, eu já falo que, já coloco até uma fala que foi bastante interessante, que foi do primeiro ministro da Ilha Caribenha, de Antígua e Barbuda, eu acho que você ouviu, que eu achei muito interessante, que ele disse que chegou a hora das empresas de petróleo e gás compensarem o estrago do aquecimento. Então, eles falam, enquanto eles lucram, o planeta queima. Eu achei assim, muito interessante. Então, o que você fala acaba realmente equacionando. Então, gostaria que você me colocasse a que meta se chegou esse financiamento e como fica realmente a problemática desses países mais pobres. Só para concluir, o caso do Gaston, né, Brown, que é o nome dele, do ministro, o interessante é que ele faz parte de ilhotas que elas estão na mira de serem engolidas pelo aumento do nível dos oceanos por causa da criação de mato. É só para enfatizar, porque foi tão interessante a fala dele. Mas agora a fala é sua. Não, olha, a questão de financiamento, ela teve presente em quase todos os assuntos da COP. E é pulverizada mesmo, porque, claro, se a gente está falando de mitigação, que é a redução dos gases, adaptação, perdas, tudo isso tem a ver, obviamente, com dinheiro. O que a gente tem de concreto na mesa é uma promessa. Primeiro, uma promessa antiga, que eu falei que foi feita na COP15, de que os países dessem entre o ano de 2020 a 2025, ou seja, são 6 anos de financiamento, 100 bilhões de dólares por ano, e isso ainda não foi cumprido. Os países não conseguiram chegar nesse número. Os últimos números que eu vi estavam ali em torno de 89 bilhões, o que é próximo, mas não é o cumprimento da meta. Por isso que eu falei que geram uma desconfiança. Esse valor que deveria ser de 100 bilhões, ele é dividido entre as ações de mitigação, redução de gases, e adaptação. Aí um primeiro problema é que não existe um equilíbrio entre as duas coisas. Se tem muito mais dinheiro para mitigação do que adaptação, e isso tem sido também uma das demandas dos países que precisam começar a se preparar para os impactos que a gente já vem sofrendo. Um outro assunto em relação ao financiamento climático que está sendo discutido, mas ainda não tem uma decisão final, esse é um processo que vai até 2024, é uma nova meta global que os países vão ter que chegar, porque a gente tem essa até 2025, então a gente precisa começar a pensar quais serão os valores e como vai ser esse financiamento pós esse período. Essa discussão está acontecendo, então não tem ainda um valor fechado, a gente não sabe nem como que vai ser isso ainda, mas a gente já sabe que bilhões não vai ser suficiente para atacar todos os problemas, todos os impactos das mudanças climáticas, e se fala na casa dos trilhões. Então, isso é também um processo que a gente vai ver nos próximos anos e que vai ser cada vez mais importante. É muito comum, nesse encontro, você ter anúncios de países oferecendo dinheiro para os diversos fundos que existem, sejam de adaptação, sejam de mitigação, e a gente viu alguns desses anúncios, eles ficaram muito abaixo do que se esperava. Eu não vou ter aqui um número total deles, até porque a gente sempre tem que tomar cuidado que os países, às vezes, dão uma renovada em promessas antigas, dão um nome novo para uma coisa que eles já tinham anunciado, então tem que ser feita uma análise com calma para saber o que é dinheiro novo, o que já estava prometido e fazer essa separação. Mas uma coisa interessante que você falou, que é a relação dos países pobres, né, com a questão do financiamento climático. A gente tem que lembrar
que existe um princípio aqui até de justiça, né? Porque os países mais vulneráveis, aqueles que estão sofrendo mais com os impactos das mudanças climáticas, como as ilhas que você mencionou, são justamente os países que deram menos causa para o problema que a gente está enfrentando. Ou seja, eles são responsáveis por parcelas ínfimas das emissões históricas e estão sofrendo mais os impactos. São aqueles que, com um evento climático extremo, as consequências são devastadoras. Ou são países que, como você mencionou, podem desaparecer. E aí você tem perdas que vão muito além das perdas financeiras. Você perde toda uma cultura, né? Você perde toda aquela cultura, aquela sociedade vivendo daquela forma. Então, por isso que a gente tem uma discussão que vai além da mitigação, além da adaptação, e a gente está discutindo agora a questão das perdas e danos. O próximo ciclo de financiamento, como eu disse, ele não está definido. A gente não sabe, por exemplo, se as empresas vão entrar, mas eu acho muito interessante esse chamado, né? Porque a gente tem aí uma lista das empresas, das 100 maiores empresas que contribuíram para o aquecimento, né? Para a crise climática que a gente enfrenta. Então, a gente pode sim, existe ciência para mostrar o quanto que cada uma delas contribuiu para o problema. O que a gente tem hoje, por enquanto, são países, né? Hoje são países desenvolvidos que se comprometeram em financiar essas ações nos países em desenvolvimento. Porém, um grande assunto nessa COP né, foi levantado, já é levantado há algum tempo, mas que tomou uma proporção maior, e que a gente consegue visualizar como sendo a grande questão dos próximos anos, é justamente quem vai pagar a conta e quem vai receber esses recursos. Porque essa divisão entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, ela foi feita lá em 92. Então, a gente tem países que querem rever essa divisão, querem que ela reflita uma atualidade, né, uma realidade mais atual. Então, incluir aí países que se desenvolveram nos últimos anos, que já são de renda média ou que são as maiores economias do mundo. Porém, há outros países, há um outro grupo que não quer mexer nessa classificação, que não tem interesse em mexer nessa classificação, por motivos óbvios, pelo menos para que não seja obrigado a contribuir, e sim que, se for contribuir, que faça isso de forma voluntária. Então, acho que esse vai ser um dos grandes debates dos próximos anos, inclusive a criação desse fundo de perdas e danos, que não se definiu os detalhes de quem paga e de quem recebe. Fala no texto da criação do fundo, pensar em fontes alternativas, expandir, né, pensar em outras fontes de financiamento. Então, a gente vai ver esse debate aí bastante presente no futuro próximo. Estela, evidentemente que esse assunto, além dele ser extremamente importante, ele dá horas, dias, semanas, meses e anos de conversa, né? Visto a COP. Mas eu gostaria que você falasse duas coisas assim que são bem interessantes em relação a essa reunião. Uma é como se foi colocado a questão dessa guerra na Europa em relação a esse conflito, essa problemática climática, né? Porque ela tem aí um recorte muito importante nisso tudo. E a outra é uma questão de quando nós falamos em relação às empresas. A gente fala muito das empresas, e nos últimos anos a questão ESG pegou no mundo. Então, ela vem aí como um novo norte realmente para se dar uma direção, né, para as empresas em suas responsabilidades. Como você viu, estando lá, a participação das empresas, e é importante a gente dizer que tem empresas aí que têm PIBs, enfim, maiores que muitos países. É bom que a gente entenda isso para poder entender a participação de muitas empresas.
Então, como você viu a participação das empresas nas suas responsabilidades também? Sobre a questão da guerra, é importante a gente lembrar que esses encontros, né, assim como todos os outros encontros multilaterais que a gente vê, né, eles não acontecem no vácuo. Então, qualquer coisa da política global acaba influenciando as conversas que estão acontecendo ali, ainda que elas fossem focadas na questão climática. Então, é claro que a invasão, né, da Rússia na Ucrânia, isso estava presente até porque isso desencadeou uma crise energética, né, na Europa, fez com que a Europa, inclusive, voltasse a acionar térmicas a carvão, mas, por outro lado, também impulsionou a Europa a acelerar os seus planos de investimento em energias renováveis. Então, a Europa ainda não formalizou, mas anunciou que vai conseguir, inclusive, aumentar a sua meta climática num valor baixinho, assim, é um aumento incremental, mas qualquer aumento é bem-vindo, justamente pela aceleração desses planos. O que eles falaram é que eles estão, de fato, usando mais dessa energia suja, né, mais poluente, mas investindo mais rápido e mais forte nas energias renováveis. Isso é uma coisa que a gente vai ter que acompanhar de perto. É muito ruim a gente ver o crescimento de qualquer combustível fóssil a essa altura do campeonato, mas eles dizem que é uma coisa temporária. Então, isso é uma coisa para acompanhar de perto. A outra coisa que foi muito presente foi esse discurso do gás natural como uma energia de transição necessária. Então, alguns países estavam ali defendendo essa ideia, inclusive já conectando com a fala sobre as empresas. Essa COP teve uma presença imensa de lobistas do setor de petróleo e gás natural. Então, a gente viu eles nas salas, principalmente onde a conversa era mais aberta, com a participação da sociedade civil, eles se colocavam e tentavam empurrar as suas agendas, né, de garantir que essa seja uma energia de transição, quando os cientistas do mundo inteiro mostraram que para a gente conseguir essa meta tão ambiciosa que eu falei e que é tão importante para a nossa sobrevivência, a gente não pode lançar mão do gás natural como uma energia de transição. A gente tem que... E nem precisa, economicamente não precisa. A gente tem energias renováveis que são tão ou até mais viáveis economicamente e que precisam, essas sim que precisam dos investimentos, dos subsídios, que a gente tem muito subsídio indo para combustível fóssil que poderia e deveria estar sendo direcionado para as energias limpas. Então, é claro que a questão da guerra estava muito presente, inclusive, eu me lembro que a sociedade civil tem uma menção honrosa num prêmio, né? Na verdade, uma menção desonrosa para a Rússia por ter justamente feito uma guerra nesse momento e ter causado, enfim, essa crise energética, essa crise de alimentos. Então, claro que isso estava muito presente. E eu acho que isso também pode ter sido uma das razões porque acabou não entrando no texto final da decisão de capa, né, da COP27, essa menção à redução ou à eliminação de combustíveis fósseis. A gente não conseguiu manter isso no texto final, a gente manteve apenas a linguagem que a gente já tinha no ano passado em relação a carvão. Então, todas essas questões estão interligadas e acabam influenciando muito as negociações. E sobre as empresas, como eu mencionei, além de uma presença maciça aí dessas grandes empresas de petróleo e gás fazendo lobby, seja pelo gás natural como uma energia de transição, seja por tecnologias de captura de carbono para dar uma sobrevida para essa indústria que a gente sabe que a gente tem que parar de investir e investir nas energias limpas. É claro que a COP também é um espaço para outras empresas fazerem aí anúncios, se comprometerem com essa agenda. Então, a gente teve uma presença grande de outras empresas. Por exemplo, o setor agropecuário também estava muito presente nas negociações sobre agricultura. E, assim, eu, pessoalmente, acho que as empresas, elas, quando fazem essas promessas de se tornar... primeiro,
se elas fizerem essas promessas de investir, né, na neutralidade das suas operações, a gente tem que olhar com muita atenção, como você disse, são grandes empresas, às vezes com um produto interno, né, bruto, entre aspas, equivalente ao maior de países. A gente tem que prestar muita atenção se essas promessas estão sendo feitas para toda a cadeia produtiva dessas empresas, para ver o quão sérios são essas promessas, ou se é só para as emissões do escritório, né, de papel, e ali essas emissões seriam fáceis de resolver. Tem que cobrir todo o processo produtivo. A gente tem que ter certeza que elas estão, de fato, reduzindo as suas emissões e não apenas compensando as emissões, porque o que o mundo precisa é de redução de emissões, a compensação tem que ser muito residual, se ocorrer. E teve uma coisa interessante nas negociações sobre crédito de carbono, que tem a ver com essa parte de compensação, é que existe uma categoria de crédito de carbono que as empresas vão poder comprar, mas que ele vai ter um nome de contribuição. Porque quando uma empresa ela compra um desses créditos de carbono, ela, na verdade, não vai estar se tornando negativo em carbono ou zero em carbono, né, atingindo ali o equilíbrio. Ela vai estar contribuindo para que algum país, que são os países que têm metas, que eles atinjam isso. Então, é importante, do ponto de vista do marketing, da mensagem que a gente passa para o público, a gente entender que aquela empresa está dentro de uma jurisdição de um país e que qualquer esforço que ela faça, ela pode reduzir as suas emissões, mas qualquer esforço de compensação, ela está, no máximo, ajudando um país a cumprir a sua meta e não exatamente tornando as suas emissões zero em carbono, porque isso não vai ser possível. Ela não está, né, também numa bolha isolada. Então, acho que essa conexão entre países e empresas é uma coisa que a gente precisa tratar com muita honestidade quando a gente fala. Tem que ter muita seriedade nos compromissos, na verificação desses compromissos. Isso é muito importante para que, de fato, a gente esteja reduzindo as emissões na atmosfera e não seja apenas um discurso verde, sabe? Quando você fala de discurso, nós chegamos, então, no Brasil, e na presença do presidente Lula na Copa. E quando ele diz, inclusive, ele afirma que não faltará, né, esforços para zerar o desmatamento até 2030. Então, muita gente chegou a comentar o que foi que ele disse, que isso, inclusive, é impossível, mas que a fala tem que ser por este lado, porque nós temos que zerar. Ou seja, não podemos mais remediar. Nós vamos falar sobre o Brasil na COP27 depois dos nossos comerciais. Nós vamos dar uma paradinha e voltamos já já com os nossos ecos do meio. Hoje, os ecos da COP27 com Stella Sherman. Até já! A Mega Brasil entra em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luísa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, e Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na sua Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Na minha entrada, se eu tivesse uma aula dessa aqui no início, com certeza hoje eu estaria em outra situação. Então, a primeira coisa, a gente quer aumentar as chances de você
vocês no mercado de trabalho? Desde que eu cheguei em São Paulo, eu procurei o ADOS, e como eu tenho vindo aqui frequentemente, eu procuro de emprego e regularização, pegar os documentos na Polícia Federal, etc. E acabei sabendo dessa capacitação e acabei participando e eu gostei bastante. A capacitação, ela dura aproximadamente 2 horas, 1h30 a 2 horas. Ela é dividida em 2 partes. A primeira parte, a gente aborda principalmente as questões constitucionais, a gente fala bastante de leis trabalhistas, a gente fala dos direitos e dos deveres. E na segunda parte, a gente foca mais na questão das entrevistas de emprego. A gente tenta abordar, inclusive, um pouco sobre redes sociais. Eu vi o quanto a gente é leigo nessa parte de lei trabalhista brasileira, que a gente somos estrangeiros. Aprendi bastante coisa, né? Coisas que eu não sabia, achei que eu sabia muita coisa sobre, porque já trabalhei em várias empresas, achei que sabia, mas tem muita coisa que eu não sabia. E hoje eu pude tirar muitas dúvidas também. A importância da capacitação para a integração dos refugiados eu considero fundamental, porque é uma maneira deles se sentirem mais seguros no ambiente de entrevista de emprego, no ambiente profissional. Eu acho que dá a eles um pouco mais de tranquilidade na hora de reivindicar um trabalho e entrar no mercado de trabalho. Mesmo no cenário de pandemia, a gente ainda conseguiu se reinventar e conseguir levar adiante nosso trabalho com bastante contratações, e isso motivou bastante a gente em não desistir ou minimizar nossos esforços no período de pandemia. Voltamos com os nossos Ecos do Meio, Minuto Sustentável. A Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo foi reconhecida pelo 4º ano consecutivo entre os principais atores do ecossistema nacional de startups. A instituição ocupa o 7º lugar da edição 2022 do Top Ecossistema do Ranking 100 da Open Startup. A Câmara tem como essência conectar pessoas com o objetivo de promover novos negócios, afirmou Bruno Van Zarpelon, diretor de inovação de sustentabilidade da instituição. Bom, aproveitando para falar da Alemanha, que tem aí um papel importantíssimo em tudo de que nós vamos falar, eu gostaria de saber, Estela, sem fazer nenhuma pergunta, mas assim, como você viu o papel do Brasil e como o Brasil foi recepcionado na COP27? Olha, primeiro vou dar um depoimento pessoal aqui que foi muito emocionante, muito diferente da COP passada, essa participação do Brasil. A gente realmente foi recebido pelos países, e não estou falando só do presidente eleito, falando que nós, brasileiros, fomos recebidos com muita felicidade pelo mundo, celebrando que o Brasil estava de volta, né, à seara do enfrentamento das mudanças climáticas. E isso fez parte do discurso do presidente Lula quando ele chegou na COP27. Ele falou: o Brasil está de volta ao cenário internacional. E o que eu chamo a atenção é o destaque que ele dá à área climática, à área ambiental e climática para o seu governo. Esse vai ser o passaporte do Brasil para todas as conversas multilaterais. E ele deixou isso muito claro, isso é muito importante. Então, foi um discurso de um líder. É a primeira vez que um presidente eleito, mas não empossado, ele fala numa COP. Então, você tem uma ideia da importância que foi esse convite para o presidente Lula. E ele assumiu esse papel de liderança. Então, foi muito interessante essa promessa que ele fez de zerar o desmatamento no país. Inclusive, ele fala de zerar o desmatamento e a degradação até 2030,
não só não é impossível, é perfeitamente factível. O Brasil tem muita área desmatada e abandonada que pode ser reaproveitada para todos os usos, pode ser recuperada para todos os usos. A gente não precisa derrubar mais nenhuma árvore e a gente tem inúmeros estudos mostrando isso. Mas isso também é uma obrigação. A gente já assumiu um compromisso no ano passado de zerar o desmatamento até 2030, só que o que a gente viu foi um governo que não tinha compromisso com uma promessa assumida internacionalmente. E agora a gente tem um governo que reafirma essa promessa e que diz que não vai medir esforços para fazê-la cumprir. Quanto aos combustíveis fósseis, como é que você vê, a gente já sabe toda a participação do PT, do Lula, em relação a essa fala e por quê? Como é que você vê a participação do Brasil nesse sentido? Olha, eu não me lembro de ter sido mencionada a questão de combustíveis fósseis na fala do presidente Lula, eu acho que não apareceu. O que a gente sabe é que o Brasil, ele comparativamente com o mundo, a gente tem uma matriz energética mais limpa, né, que é muito mais baseada em renováveis do que a média mundial, só que a gente passou nos últimos 4 anos, nesse governo, a gente sujou a nossa matriz, e pior do que a gente ter sujado, por exemplo, as emissões de gás de efeito estufa do Brasil no ano passado aumentaram, né, 12%, e o setor elétrico foi um setor que teve a maior alta, então a gente acionou mais térmicas, mais combustíveis fósseis. Mas além da gente ter sujado ela num ano específico, que aí tem diversos motivos que a gente pode conversar, a gente também planeja sujar mais ela, e mudanças que são muito permanentes, né? Então, a gente teve o Jabuti na Eletrobras, que contratou aí a construção de térmicas a gás em lugares que não precisa, que nem tem abastecimento de gás, então a gente teria que construir o gasoduto, construir uma térmica. Essas infraestruturas são caras e que tem uma vida útil aí de décadas, acho que são pelo menos 30 anos, então a gente está prometendo sujar ainda mais a nossa matriz. Então, isso não estava presente no discurso, mas eu já vi algumas sinalizações de pedidos para a equipe de transição para que reveja esse tipo de ação, para que a gente não suje ainda mais a nossa matriz. Um outro exemplo que o governo Bolsonaro fez foi aquele programa do carvão sustentável, e aqui eu estou fazendo aspas com as mãos, os ouvintes, não sei se a gente tem vídeo disso, mas porque não existe carvão sustentável, o carvão do Brasil, inclusive, é de péssima qualidade. Então, tem uma série de coisas que foram feitas no atual governo que precisam ser consertadas, e isso, com certeza, está sendo trabalhado pela equipe de transição. E é claro que a maior parte das emissões brasileiras está ligada ao desmatamento. Então, se a gente zerar o desmatamento até 2030, a gente já vai estar num bom caminho para cumprir a nossa meta, mas o objetivo do mundo é se tornar carbono neutro até 2050. Então, se a gente pensar aí num médio prazo, né, nem longo prazo, né, todos nós aqui vamos estar vivos até 2050, a gente tem que realmente fazer escolhas condizentes com esse objetivo de longo prazo, e isso não é compatível com uma matriz que investe em carvão, em gás natural. Estela, eu tinha feito a promessa da outra vez que você veio, cumpri, você está aqui, e vou fazer novamente. Esse assunto é muito amplo, eu queria entrar um pouco mais no Brasil, mas o tempo passa muito rápido, né? Então, nós já estamos no final do programa, e eu vou fazer um resumo, indo para a pergunta do programa e fazendo com que você feche quais são as suas expectativas em relação à COP27. O que você espera? Então, eu vou para a pergunta do programa, ação local, gera ecos no global, Estela Sherman. Quais foram os seus ecos e quais serão os seus ecos após a COP27? Olha, eu acho que uma grande demonstração de força da ação, né, foi realmente essa conquista do Fundos para Perdas e Danos. Teve uma mobilização por anos da sociedade civil, a gente fez muita pressão durante a COP27,
Então, eu acho que isso foi realmente uma vitória que tem que ser comemorada. Claro que ainda tem muita conversa pela frente, então a gente ainda precisa operacionalizar esse fundo para que ele não fique esvaziado, mas só disso ter entrado na agenda oficial das negociações, de ter sido admitido pelos países, concordado, isso realmente merece uma comemoração. E, por outro lado, a gente precisa realmente enfrentar o problema das emissões de gases de efeito de estufa com a urgência necessária. Então, eu espero aí que o presidente Lula, no próximo governo, cumpra essas suas promessas, faça uma liderança, como ele prometeu, do Sul global, e que a gente tenha nas próximas COP, na COP28, um empenho maior dos países nessa questão. Sendo assim, nós vamos para os nossos diálogos sustentáveis em prosas e versos. O mundo se reúne em um olhar imprescindível para o planeta. O homem se agita, grita, conflita e aquece ainda mais o clima. Guerra, fome, desmatamento, fuga, dor, sede. Sede de humanidade. De apenas um olhar, um outro olhar, para nós, para o espelho. Quem sabe a realidade não esteja invertida. E com uma nova realidade que desponta, trazendo com ela esperança, vamos nos despedindo e agradecendo a nossa convidada Estela Sherman, na qual eu dou 1 segundo para para as suas considerações finais, Estela. Não, eu queria agradecer o convite, foi ótimo e é sempre um prazer estar aqui. Então, a gente continua com esses diálogos e com os ecos das nossas conversas pelo ano todo, porque a COP pode ser um momento no ano, mas a discussão ela é importante que aconteça ao longo do ano inteiro. Então, só queria agradecer o convite, Rose. Sendo assim, agradecemos também a nossa equipe técnica e a você, internauta, que esteve conosco até agora. Lembrando que ação local gera ecos no global. Portanto, quais são os seus ecos? Até a próxima semana. Até lá. Tchau, Estela. Obrigada. Tchau, obrigada.